Bom, pessoal, basicamente, né, o magnetron, ele vai pegar a alta tensão que sai do transformador, por isso que aqui está escrito alta tensão, ó, perigo, alta tensão, e ele vai pegar essa energia que sai do transformador, essa energia, no caso, ela é dividida em duas. Sai 3 volts do transformador e sai 2000 volts também do transformador. Essa energia ela vai para outro lugar antes de vir para o magnetron, já mostro para vocês. Mas basicamente, o que faz o alimento, né, a água aquecer lá dentro do micro-ondas, é esta peça aqui. Ela se chama magnetron, como vocês podem ver, né? Logo logo eu vou mostrar ela para vocês mais detalhada, talvez eu divida esse vídeo em 2 ou 3 partes, para explicar mais ou menos como cada componente funciona. Bom, mas esse aqui é o magnetron. Esse componente aqui, ó, no caso, esta peça aqui se chama transformador. Ele vai pegar a energia da rede, que no caso aqui na minha cidade é 220, e vai converter para duas tensões. Eu expliquei agora há pouco, né, que é 3 volts, que vem para cá, ó, direto, para o cachimbo do magnetron, e converte também para 2000 volts. É por isso que aqui tem um aviso, né, de alta tensão. Esse aviso aqui é porque essa energia que sai do transformador vem aqui para o capacitor, que é esse componente aqui na ponta. Inclusive, se ele tivesse carregado, eu mexendo aqui, eu teria um risco, né, de levar um choque. Para saber ou não se o componente, no caso o capacitor está carregado, você vai pegar alguma ferramenta, né, você tem que estar isolado, obviamente, e você só vem aqui e fecha um curto de um dos pinos do capacitor para o outro. Basicamente o capacitor está descarregado. Se ele tivesse alguma carga, só sair alguma faísquinha. Mas essa faísca, né, é uma tensão muito alta. E devido a isso, corre risco de levar um choque muito grande mesmo, tá? Inclusive até ao ponto de você perder a vida, dependendo da situação. Bom, basicamente é o seguinte. Aqui temos o transformador de alta tensão. Essa energia, ela é mandada por dois jeitos. Um deles vem por um fio, que é esse aqui, ó, da alta tensão. Ele sai daqui e vem para esse fusível, que tá bem aqui, ó. Essa caixinha aqui tem um fusível dentro dela. Ó, bem aqui tem um fusível. E esse fusível vai para o capacitor. Eu vou mover aqui um pouco pro lado para vocês verem melhor. Ó. Aqui, sai aqui a alta tensão, que é uma da parte dos 2000 volts. Vem por essa caixinha, que aqui dentro tem um fusível. Tem forno micro-ondas que tem fusível, tem forno micro-ondas que não tem, varia muito. E ele entra aqui, ó, no capacitor. Um dos fios do 3 volts, né, vem daqui, ó, tanto do transformador, que é uma bobina que tem aqui entre a bobina de alta tensão e a bobina da entrada. Esse fio ele vem para cá e também ele vem para o capacitor. Aqui tem um diodo, ele é um diodo de alta tensão, não sei se vocês conseguem ver daí bem. E esse diodo aqui, ele meio que vai pegar a carga, né, que vem da carcaça. Para vocês que não sabem, o outro fio da alta tensão, ele é ligado aqui, ó, na carcaça do transformador. Aí, por o transformador estar parafusado na caixa, essa tensão ela passa para a caixa vem, né, ela distribui por toda a caixa dela, já que é tudo ferro. Vem para cá, o diodo pega essa tensão e carrega o capacitor. Se eu desligar esse diodo aqui, vamos supor que o forno tivesse boa caixa lá dentro. Se eu desligar esse diodo aqui, o micro-ondas não vai aquecer, porque não vai ter alimentação dos 2000 volts, apenas dos 3 volts. E isso não é suficiente. Se esse fusível aqui ele tiver partido, o forno micro-ondas também não vai aquecer. Se o capacitor tiver em curto, muito provavelmente esse fusível aqui já teria partido. E se aqui não tivesse fusível, provavelmente o fusível da entrada estaria partido. Bom, mas eu creio que talvez até o forno pudesse ainda estar funcionando. Só que devido ao estado que ele está lá dentro, devido a isso, eu acho que jogaram fora. Bom, aqui dentro dessa caixinha tem um fusível que ele é muito sensível. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, tá o fusível que eu falei para vocês, ó. Ele tá bem aqui. Ele é um fusível muito sensível. Esse fusível aqui, ele queima sobre algumas ocasiões. Por exemplo, se o magnetron entrar em curto, ele parte. Ele vai partir esse fusível aqui. Se o capacitor entrar em curto, ele também vai partir esse fusível aqui. Em alguns casos, são casos raros, pode acontecer, né, do diodo de alta tensão, esse diodo aqui, ó, apresentar um mau funcionamento e devido a isso o fusível também parte, né? São raros, mas podem acontecer esses casos também. Mas bom, já falei aqui, né, como é que funciona mais ou menos a alta tensão. Aqui basicamente entra 220 por esses dois fios. Esses dois fios aqui estão ligados na bobina primária. A bobina primária pega o 220, converte para duas tensões, que é 3 volts e 2000. Essa tensão, né, que é os 3 volts e os 2000, vão para o capacitor e para a válvula magnetron. Mas basicamente os 3 volts vão direto para a válvula magnetron, que é essa parte aqui do cachimbo. E aqui no capacitor é alimentado tanto com uma parte de 3 volts quanto com uma parte de 2000. É normal. Bom, agora que eu já falei aqui da parte que faz o forno aquecer,
Eu vou falar agora da parte mais inteligente, digamos assim. Aqui é a placa, essa parte aqui, ó. É uma placa bem pequena, não é uma placa tão grande. Talvez vocês não consigam ver, mas a placa é realmente muito pequena. Eu vou pegar aqui o celular e mostrar pra vocês. Bom, pessoal, essa aqui é a placa, vocês podem ver. Ela é uma placa bem pequena em comparação, né, com toda a estrutura. Só que ela é uma placa que também faz muita função mesmo. E já que ela tá boa, né, é só simplesmente tirar ela e separá-la. Caso apareça algum forno desse mesmo modelo e marca, dá pra colocar no lugar. Ou eu posso pensar em algum projeto bem legal pra ela. Inclusive, eu já tô com até um em mente e posso mostrar pra vocês o projeto que pensei. Eu não sei se vocês notaram, mas também a luz acendeu. A luz é essa peça aqui, ó. Aqui é o bocal dela e nesse bocal tem uma lâmpada. Eu vou tirar aqui, ó. Aqui a lâmpada, vocês podem ver. Essas pecinhas aqui, pessoal, elas fazem uma função muito importante no forno. Essa daqui eu raramente vejo atuando, mas essa aqui dá pra ver com mais frequência. Isso aqui é um termostato. Esse termostato funciona da seguinte forma. O magnetron, pessoal, ele pega a energia do transformador e vai fazer com que o alimento ou a água ou o que você colocou lá dentro comece a aquecer. Lembrando, tá, que não funciona com qualquer material. O magnetron aquece coisas específicas e que preferencialmente tenham água. Basicamente, o magnetron pega as moléculas de água e começa a fazer elas vibrarem. Elas vibram com tanta intensidade que isso gera aquecimento. E devido a isso, pessoal, devido a esse processo de aquecer o alimento, ele também sofre com isso e acaba aquecendo também. Essa parte aqui, ó, ela é ferro. Só que esta parte aqui do magnetron, ela é alumínio. Bem aqui, ó. Essa parte aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Tem umas peças aqui, ó. Essas peças aqui, no caso essas, parecendo umas laminazinhas, ó, elas são alumínio. Inclusive estão até folgadas, ó. Isso não é bom. Mas enfim, tem um termostato. E o que acontece é o seguinte, o magnetron, quando ele está atuando lá dentro do forno micro-ondas, aquecendo as moléculas de água, ele começa a aquecer também. E ele aquece muito. O termostato é para evitar que ele aqueça a um ponto que não é para passar dele. Normalmente esses termostatos são de 120, 130 graus. Eu já vi deles até de 180. Esse aqui eu não sei exatamente quantos graus ele é, porque eu não desmontei. Mas enfim, ele está ligado num dos fios que vem direto do cabo dele, né, que é o cabo da rede. Quando o termostato atinge a temperatura que ele foi programada para atingir, ele vai e abre o curto. Ele internamente ainda está fechado um curto. Só que quando a temperatura chega nele a um ponto em que ele foi programado e passa um pouco, ele desarma. Se o termostato é de 120 graus, por exemplo, quando a temperatura aqui no termostato atingir 120 graus, no caso internamente nele, essa temperatura vai fazer com que ele tenha umas laminazinhas lá dentro, e essas laminazinhas vão se dilatar, fazendo com que o forno pare de funcionar. É como se meus dedos aqui, ó, fossem as lâminas ligadas. Aí quando a temperatura lá ultrapassar, elas simplesmente se afastam da outra, fazendo com que o forno se desligue. Isso protege o magnetron, protege também os outros componentes. Mas já que o magnetron ele aquece tanto, ele também tem uma outra forma de resfriamento, que é o ventilador. Esse ventilador aqui, tá, pessoal? Ele é um motorzinho bem simples. Ele é um motor simples mesmo, ó, como vocês podem ver direito. Ele é uma hélice e o motor tá aqui nessa parte de trás, ó, como vocês podem ver. Ali é a bobina do motor e aqui é os fios de alimentação dele. Falando em motor também, pessoal, Falando em motor também, pessoal, o micro-ondas também tem outro motor que fica lá na parte de baixo, que é o motor responsável por fazer o alimento, né, no caso o prato, ficar virando. Esse motor, ele fica lá para baixo. Não sei se dá pra ver daqui, ó. Ele fica lá embaixo. Talvez não dê pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês eu desmontando o forno micro-ondas todinho. E basicamente é o seguinte, o motor, ele vai ficar lá girando o prato dentro do forno micro-ondas. E bom, pessoal, agora só faltou falar de mais algumas coisinhas. Vamos falar das chaves, né, no caso os relés de porta, ou relés de porta, né? São esses três aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro, é o segundo, e esse aqui de baixo é o terceiro. Basicamente é o seguinte, o forno micro-ondas não pode em nenhuma circunstância ligar quando a porta estiver aberta. Não pode. E o que é que os relés de porta fazem? Justamente isso. Ah, mas se ele não pode ligar quando a porta está aberta, então por que tem três? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas quando o forno micro-ondas ele está ligado na tomada e você vai colocar um alimento dentro dele, a lâmpada ela acende quando você abre a porta. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, pessoal, já liguei aqui o forno na rede. Vocês podem ver, ó, tá no caso aqui na ligação da lâmpada que eu falei para vocês. E quando você abre a porta, a luz ela acende. Quem faz essa função é um dos relés da porta e um relé da placa. Quem faz essa função são um relé da placa, no caso um relé da placa e um relé da porta. Outro detalhe importante, tá, pessoal? A iluminação, no caso dessa lâmpada aqui, o ventilador
e o motor do prato são todos controlados pelos relés. Só que olha a diferença. Quando o forno micro-ondas está com a porta aberta, apenas a luz acende. Nem esse motor gira e nem o motor do prato também. Porém, quando a gente coloca o forno para funcionar, né, quando a gente coloca um tempo, a luz ela acende, o motor do ventilador gira e o motor do prato gira também. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desligar aqui a parte principal, né, que é a parte que faz aquecer o alimento, para não correr risco de eu tomar choque aqui no capacitor. E vou colocar alguma contagem no forno micro-ondas para vocês verem que a luz vai acender, o motor do ventilador vai girar, porém acho que não vai dar para mostrar o motor do prato porque ele está lá para dentro. Bom, eu vou fechar aqui a porta e vou colocar aqui 30 segundos. Ó, vocês podem ver, ó, o motor está girando, a luz está acesa e provavelmente o motor do prato lá está girando também. Isso é se ele estiver bom, né? Porque pelo estado de ferrugem, pode ser que a ferrugem tenha também atingido o motor. Bom, mas como vocês podem ver é isso. Essa função, quem faz são os relés da porta e os relés que estão aqui na placa. No caso, ele tem um relé que controla essa função e tem o relé principal, que é esse aqui, ó, a qual eu desliguei. Que esse aqui é o que faz ligar o transformador principal. Outro detalhe também, pessoal, eu talvez não tenha mencionado. Quando o forno micro-ondas está aberto, você não tem como dar o comando de ligar. Ele não deixa você ligar, a não ser que você feche um curto aqui, ó, nesses dois fios. E esses dois fios aqui estão ligados em um dos relés da porta, que é esse aqui de baixo. Ou seja, quando a porta está fechada, né, ele fecha um curto aqui e ele autoriza a placa a ligar. Se acontecer, né, da porta estar aberta, você não vai conseguir ligar o forno, a não ser que você feche um curto aqui. E obviamente eu também não recomendo isso. Bom, um relé é para fazer um curto aqui, para a placa ligar. Até porque, ó, se você tentar dar o comando com a porta aberta, ele não liga. Eu vou mostrar isso para vocês também. O forno está ligado, vocês podem ver. Eu vou tentar dar o comando de ligar aqui, ó. Ele não deixa. Não importa quantas vezes eu aperto, ele não vai deixar. Porém, se eu fechar a porta, agora ele deixa. Se eu abrir a porta, ele cancela automaticamente. Como vocês podem ver. Quem faz essa função são os relés da porta. E acontece também, pessoal, dos relés da porta dar defeito. Não só os relés da porta, quanto também a placa. Às vezes a placa apresenta algum defeito e o forno micro-ondas ele começa a ficar maluco. Ele não deixa você, né, colocar o tempo e ligar, porque ele já vai estar simplesmente ligado mesmo sem você estar digitando. E isso acontece porque falta alimentação num dos relés, aí o forno apresenta mau funcionamento. Mas não se preocupem, tá, pessoal? Isso aí não é muito perigoso, não. Bom, basicamente, né, este é o micro-ondas. Eu me esqueci de falar, tá, pessoal? Aqui é outro termostato também. Aqui é um termostato, aqui é outro. Aqui é a lâmpada, como falei pra vocês. Ventilador, fusível da entrada. Esse fusível aqui é importante. Placa, os conectores. Essa parte aqui, ó, que tem esse cabo flat, é o teclado, que é a parte da frente onde a gente digita. Coloca o comando que quiser. Aqui, relés da porta. Sistema de travas do relés da porta. Dos relés da porta. Capacitor de alta tensão. Capacitor de alta tensão. Transformador principal. No caso, transformador da parte da força. Magnetron. Ventilador. Motor do prato lá para baixo. Bom, pessoal, basicamente é isto que compõe um forno micro-ondas. Eu vou mostrar para vocês também, pessoal, as peças desmontadas, tá? Eu não sei se esse forno aqui, ele tá funcionando o magnetron. Eu não sei como é que tá o capacitor, né? Se o capacitor tá bom, ou se tá ruim. Mas só pelo fusível já dá para dizer que o capacitor pelo menos está funcionando. Senão ele já teria partido. Bom, pessoal, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vai sair as outras partes do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu!